terça-feira, dia 27 de agosto. E hoje, Davi deu uma entrevista lá no Link Podcast. E sim, gente, eu não vou falar da entrevista como um todo, tá? Porque, afinal, a entrevista dele foi bem longa, quase 4 horas. Foi 3 horas e meia, 3 horas e alguma coisa. E foi muito repetitivo, muito mais do mesmo, muita coisa que a gente já falou, já cansou de especular aqui diversas vezes. Ele falou muita coisa ali, respondeu muita coisa, no mais do mesmo que a gente já está cansado de falar aqui para vocês. Então, não, a gente não vai falar da entrevista do Davi. Mas a gente vai destacar aí 2 pontos que ele falou que eu achei bastante interessante a gente destacar. O primeiro é sobre o Matheus, a questão lá das fraudes, das cotas ali, que sim, eu achei que o Davi foi muito, mas muito pouco claro na resposta dele, mas a gente vai comentar essa resposta mesmo assim. E ele esclarecendo ali sobre os tais 10 milhões de reais que ele disse que ele já tem. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas essa não é a grande polêmica do dia, né? A polêmica do dia, na verdade, tem sido 2. A primeira é aquela moça chamada Isabel Veloso. Não sei se vocês estão acompanhando o caso dela aí nas redes sociais, não sei se vocês estão acompanhando toda a repercussão dessa história, não sei se vocês estão acompanhando tudo isso, mas deixa eu explicar para vocês o que aconteceu, deixa eu explicar para vocês como é que essa história toda repercutiu. Há algum tempo atrás, ela revelou que tem câncer. E aí depois ela revelou que tem estado em estágio terminal. E agora ela diz que não está mais no estágio terminal. E as pessoas começaram a se sentir enganadas por isso. Então vamos lá entender essa história dela, vamos lá entender tudo isso. Mas tem muito mais coisas por aí pra gente contar pra vocês, tá bom? Isa e Yuri Lima, lembra lá? Parece que os dois voltaram. O Léo Dias disse, né, que os dois poderiam ter voltado. E aí a assessoria disse que não tinha nada a declarar. Mas aí um vendedor de uma loja disse que o Yuri Lima estava numa conversa com a Isa, chamando ela de amor. Então, tipo, tá a maior coisa aí. Também a gente vai te contar um pouquinho dessa história, do que a gente já deu uma apuradinha por aí também. E o Carelli resolveu mostrar aí mais uma dica de quem é o novo peão da Fazenda. E olha só, parece que este novo peão da Fazenda é mais um da cota novela infantil do SBT. Já já a gente também te revela quem é. E o Buda deu indícios que sim, ele estará na Fazenda, que sim, ele aceitou aquele convite que ele disse naquela outra entrevista que ele não havia aceitado, né? Afinal, por que o Buda negaria aquele convite? Eu até falei pra vocês, né? O cara vai receber um cachê pra ficar 4 dias ali no paiol. Caso ele realmente não seja selecionado, que mal há em receber 20, 30 mil reais pra ficar 4 dias ali? Não, mal nenhum, né? Então, qual o problema de aceitar esse convite? Vamos já te explicar tudo isso. Mas vamos lá começar. Só pra gente também deixar claro aqui nesses destaques. O SBT parece que realmente ficou muito chateado com o Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães. E o programa do rapaz parece que melou. Já já também a gente te conta tudo isso. Mas vamos começar, gente, com essa história aí da Isabel Veloso, tá bom? Porque isso pra mim foi uma história que, assim, mexeu demais, porque afinal, eu já falei, contei várias vezes aqui que eu tive familiar com câncer, minha mãe teve câncer, minha mãe já faleceu há 5 anos, então foram, do tempo que ela teve câncer até o momento que ela morreu, foram 11 anos de tratamento, foi uma coisa, uma história toda que a gente viveu acompanhando o câncer, cuidando do câncer, então tipo,
Eu tenho alguma experiência em lidar com câncer, pacientes terminais, essas coisas, porque eu acompanhei e vivi isso muito de perto, não só com ela, mas na rotina do hospital, na rotina de clínica, na rotina das pessoas que também eram pacientes e conviviam junto com ela, porque ela não era sozinha lidando com isso, né? A clínica que a gente levava ela para se cuidar, para tratar, também tinha toda uma comunidade ao redor que tinha pessoas que se apoiavam. Então a gente simplesmente sabia mais ou menos como é que as pessoas lidavam com isso também. Vamos lá te explicar o que foi que aconteceu. Olha só essa matéria que saiu aqui lá no G-Show. Médica de Isabel Veloso fala do quadro da influencer. Não está em estágio terminal. Na entrevista, ela ainda explica que a influenciadora vive sob cuidados paliativos e que seu tumor está estagnado. Então, vamos ler isso aqui. A influencer Isabel Veloso tem emocionado seguidores nas redes sociais ao compartilhar o relato de que da luta que trava contra um câncer de linfoma de Hodgkin, descoberto em 2021. De lá para cá, a história da jovem de 18 anos, que alcançou mais de 3 bilhões de seguidores em seu perfil, viveu várias reviravoltas, como a volta da doença, que não responde mais aos tratamentos, o casamento com Lucas Borbas e, recentemente, uma gravidez. Para entender melhor os cuidados a que se submete a influenciadora e como eles podem ou não afetar sua gravidez, o G-Show foi conversar com a médica Melina Branco Beni, que cuida de Isabel. E aí olha o que disse a médica. O quadro clínico de Isabel está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com controle importante dos sintomas que ela sentia. Eram dores e falta de ar. Agora o que ela está sentindo são as ânsias e os vômitos comuns no início da gestação. Explica a especialista que é clínica geral com pós-graduação em cuidados paliativos e cannabis medicinal. Eu já achei estranho isso aí, ser uma clínica geral para cuidar de paciente oncológico. Quando a minha mãe foi para cuidados paliativos, era um oncologista que continuava cuidando. Mas enfim, mãe de primeira viagem. A médica contou ainda que chegou a aconselhar a Isabel a evitar uma gestação, já que a especialista temia que os sintomas da doença pudessem se intensificar durante esse período. Quando eu e a Isabel conversamos sobre a gestação, ela não andava por causa da dor no corpo e usava oxigênio devido à falta de ar. A orientação foi de não engravidar porque os sintomas poderiam piorar. E ainda, seria mais difícil controlá-los porque, durante a gestação, alguns medicamentos são contraindicados. Explica a especialista que garante que a quimioterapia, radioterapia e outros tratamentos já feitos não atrapalharão o desenvolvimento da criança. Não atrapalharão os tratamentos já realizados por ela, não afetam o desenvolvimento do bebê. E aí ela fala de cuidados paliativos. Acompanhando de perto o quadro clínico de Isabel, Melina explica que a influenciadora tem um tipo de câncer que não responde mais aos tratamentos e, diante disso, a indicação é aplicar os cuidados paliativos. O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática, significa que, não tendo mais o tratamento, a cura para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas e assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas. A médica contou ainda que Isabel decidiu parar com a quimioterapia por ter tido um efeito colateral. A Isabel está em um acompanhamento paliativo porque teve um retorno da atividade tumoral e os efeitos das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E com isso, ela decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico. E aí depois ela fala aqui sobre a suspensão do canabidiol que ela toma para evitar dores. Mas o grande problema da entrevista é esse trecho aqui, ó. A Isabel não está em estágio terminal, e sim
sob cuidados paliativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os cuidados paliativos são uma abordagem que visa melhorar a qualidade de vida de pacientes e familiares que enfrentam problemas associados a doenças graves, incuráveis e que ameaçam a vida. Por isso, podemos dizer que ela está em cuidados paliativos. Já o estágio terminal é o termo usado para se dirigir ao paciente que o processo ativo de morte já se iniciou e não tem retorno. Vamos lá explicar, né? Porque eu tenho uma certa experiência com isso aí. A Isabel Veloso, quando ela começou a falar sobre isso nas redes sociais, ela própria colocou lá no Instagram dela, olha só o que ela própria escreveu lá. E por isso que todo mundo estava cobrando isso dela. Vivendo com câncer terminal e contando histórias, apesar da dor, gratidão. Ela colocou isso lá, foi ela que escreveu. E sim, gente, quando um paciente de câncer já é desenganado pelos médicos, quando o tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia já não tem mais jeito, ele é encaminhado para cuidados paliativos, o tratamento paliativo, que é quando já não tem mais jeito. Que é quando ali a única coisa que eles podem fazer é aliviar a dor, os sintomas da dor, e aí esperar mesmo o momento da morte. É assim que acontece, pelo menos é assim que eu vivi esse tratamento acompanhando a minha mãe durante 11 anos. Durante 11 anos, dos quais 9 foram quimioterapia, radioterapia, essas coisas, os últimos 3 foram estágio terminal. E esses últimos 3 anos de estágio terminal foram misturados com quimioterapia e cuidados paliativos. Tudo era assim. Então, eu fiquei muito intrigado com essa história quando ela contou. Mas, olha aí o que aconteceu depois, né? A Isabel Veloso colocou ali, numa entrevista, por que essa história está pegando tanto? Por que as pessoas estão caindo tanto em cima dela? Olha só o que ela mesma falou num podcast lá com o Vilela, acho que foi o Inteligência Limitada. Acho que foi em março agora desse ano. Olha só o que ela mesma disse. Depois eu vou mostrar o pronunciamento dela, porque ela disse que ela nunca havia falado que ela estava vivendo com câncer terminal. Mas olha o que ela própria disse, isso que foi ela que disse. É por isso que as pessoas estão cobrando dela. Olha só. O que você queria deixar para o pessoal que está assistindo isso aqui? Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for, vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que... Eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que... Só viva, tipo... Respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver. Ame o que eu não pude amar. Sabe, tipo... Aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência. Isso aí, e nesse mesmo podcast, ela avisou que ela tinha uma expectativa de 6 meses de vida. Se eu não me engano, esse podcast foi levado ao ar em fevereiro, março agora desse ano, tá? Mais ou menos por aí. E aí, quando venceu esses 6 meses, as pessoas se perguntaram: mas você não tinha uma expectativa de vida de 6 meses? Como é que você ainda está viva e anunciando uma gravidez? E aí as pessoas começaram a se tocar que tinha alguma coisa errada nessa história. Tinha alguma coisa complicada nessa história. Tinha alguma coisa aí que não estava se encaixando nessa história, né? Aí, o que foi que aconteceu? Hoje, a própria Isabel Veloso disse que ela não era mais uma paciente em estágio terminal. Como eu falei, eu tenho uma certa experiência nessa área, porque eu já cuidei, já acompanhei muita gente com câncer também, além da minha mãe, várias pessoas que fizeram tratamento junto com ela, amigos dela e tal. Eu nunca ouvi dizer
que um paciente que já está em estágio terminal volta e deixa de estar no estágio terminal, a menos que aconteça, assim, um milagre e a pessoa consiga, assim, se recuperar completamente. O único caso que eu conheço desse tipo é daquela pesquisa que fizeram com células-tronco, daquele senhor que tomou aquela injeção, acho que foi uma vacina que ele tomou, que foi um caso bem famoso em 2019, que ele conseguiu se recuperar completamente. Mas isso que, tipo, aquilo foi uma pesquisa, aquilo não foi um caso que acontece com todo mundo, aquilo foi só uma coisa bem isolada. Então não é uma coisa que a gente conhece assim, de padrão de tratamento. Então todo mundo que conhece, que lida com essa área e que acompanha, sabe que quando a pessoa entra em um estágio de cuidados paliativos é quando ela já está assim bastante debilitada, já chegou aqui naquela fase final, já chegou na parte assim que não dá mais, é muito debilitante. E aí as pessoas começaram a se questionar. Tem alguma coisa errada aí, né? Aí as publicidades que a Isabel Veloso começou a fazer nas redes sociais dela começaram a aparecer. As publicidades que ela começou a fazer ali começaram a chamar a atenção. Ela começou a ganhar dinheiro fazendo publicidades em cima disso, começou a ganhar dinheiro anunciando coisas bem duvidosas ali. E olha aí a matéria que o Perline fez hoje lá na revista Contigo, tá bom? Vamos lá. Pega na mentira. Médica que cuida de Isabel Veloso afirma que ela não tem câncer em estágio terminal. Isabel Veloso foi pega na mentira após Melina Branco afirmar que ela não tem câncer em estágio terminal. A médica que cuida dela explicou mais detalhes. No início desse mês, Isabel Veloso surpreendeu seus seguidores ao comunicar a sua primeira gravidez nas redes sociais. Aos 18 anos, a influenciadora digital dividiu opiniões com a novidade, uma vez que supostamente ela teria um diagnóstico de câncer terminal. Melina Branco Bene, médica da youtuber, negou que a jovem está em estágio terminal e confirmou que o tumor está pequeno e estagnado. O quadro clínico de Isabel está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar. Agora o que está sentindo são as ânsias e os vômitos comuns no início da gestação. E aí, vamos avançar um pouquinho na reportagem que ele diz aqui. Vamos lá, que ele volta aqui um pouquinho nessa reportagem aqui. O problema dessa história toda aqui é que a youtuber já havia informado em suas próprias redes sociais que ela era uma paciente terminal. Em seu Instagram, Isabel compartilhou um laudo e confirmou a informação. Eu não iria postar isso porque eu não devo satisfação a ninguém, mas eu recebi muitos comentários. Para ser paciente terminal ou paliativa, eu tenho que ter aspecto de morte ou estar acamada sem poder me mexer. Então, para quem tanto duvidou e inclusive fizeram recortes de vídeos que eu falava que estava bem para ganhar like, um seguidor e seguidor em cima, o laudo que tanto pediram está aqui. E já que muita gente quer ver este laudo também, eu vou mostrar para vocês rapidinho, tá? Porque eu também peguei esse laudo lá. Esse laudo tem uma cópia dele lá no G-Show, então eu peguei também esse laudo lá. E esse laudo, de fato, ele aponta que ela está em estágio terminal. Olha só o laudo, o que esse laudo diz aqui. Vamos mostrar esse laudo aqui para vocês, vamos mostrar o que o laudo acompanha. Eu tenho aqui o laudo, vamos ver este laudo junto com vocês. Olha aí o que o laudo diz, olha aí o que o médico oncologista, né, aparentemente colocou no laudo dela. Olha aí o que o laudo aponta. Atesto para os devidos fins que a paciente acima tem linfoma de Hodgkin, sem resposta ao tratamento quimioterápico, paciente em cuidados paliativos exclusivos, onde iremos focar em controlar e aliviar os sintomas. Nos momentos, maiores sintomas que a paciente tem se diz respeito à localização do tumor, no mediastino, podendo gerar dispneia e arritmias e neuropatias, gerando dores crônicas graves.
paciente em uso de altas doses de opioides em domicílio para controle da dor. Me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas e auxílio para o manejo clínico, caso houver necessidade. Então tá aqui o laudo médico, tá? Escrito pela própria Melina Blanco. Tá aqui, o laudo foi feito no dia 7 de março. Foi escrito pela própria, tá? Escrito por ela mesma. Para vocês verem que a própria aí, Isabel, ela se desmente o tempo todo. Ela própria acaba falando que ela não está em cuidados paliativos, que ela não é uma paciente terminal, e o laudo diz que ela é paciente terminal, que ela está em altas doses de opioides, que ela está em altas doses aí para tratar as dores que ela sente e tal. É complicado essa história toda. E aí a polêmica que envolve toda essa história não é o fato dela ter ou de ela tá ou dela não tá morrendo, não, gente. Não é isso. Ninguém deseja, inclusive, que ela morra. Eu não desejo isso para ela, não desejo isso para ninguém. O grande problema dessa história toda é o que vocês precisam entender. Se de fato ela está falando a verdade sobre essa história, então por que ela fez tanta publicidade de gosto duvidoso nas redes sociais? Porque foi isso que muita gente se questionou na tarde de hoje aí. Inclusive, vamos continuar a matéria, né? Porque a matéria tem um certo desdobramento. Isabel usou a fama obtida com câncer para divulgar produtos e serviços de procedência duvidosa. Nas últimas semanas, Isabel sofreu uma grande represália de seus seguidores após ser acusada de contribuir para a propagação de supostos golpes online. A influenciadora digital foi contratada por empresas para divulgar produtos e serviços que são alvos de investigação e acusações de fraudes. O falso diagnóstico de câncer terminal da youtuber, revelado por sua médica, só alimentou ainda mais a falta de confiança dos fãs que têm se questionado sobre suas verdadeiras intenções. Olha aí um dos exemplos que o Perline coloca. Em abril desse ano, Isabel foi acusada de divulgar um esquema fraudulento em suas redes sociais. A influenciadora digital anunciou um serviço conhecido como golpe da Shopee, que está sendo investigado por fraude. Em seu Instagram, a youtuber anunciou que obteve ganhos financeiros significativos por meio de avaliações no marketplace de venda de produtos. Na publicação, Isabel mostrou um comprovante de pagamento que ela teria recebido no valor de R$ 2.111 ao compartilhar uma função secreta da Shopee. Aí disse ela, é muito fácil ganhar dinheiro na internet. Olha só os ganhos dentro de 5 dias que a plataforma pode disponibilizar para vocês, explicou. A situação gerou revolta entre os internautas que a acusaram de contribuir para o suposto golpe. Por outro lado, ela se retratou dizendo que ela também foi vítima do golpe. Foi um link falso que passaram o real para mim. Tanto que até assisti alguns vídeos e realmente fala sobre ganhar dinheiro. Não fui eu que montei o link nos stories, então desculpa pessoal. Nunca foi da minha intenção, da minha índole fazer isso. Como eu disse, divulguei devido ao acesso que pensei que fosse real, tal qual me passaram e havia conteúdo, peço desculpas do coração, né? Faltou checar a informação, né, Isabel? Você tinha que ter checado. Olha aí outro exemplo que ele relembra aqui. Em agosto desse ano, a youtuber voltou a ser alvo de inúmeras críticas após compartilhar de forma a comprar perfumes importados por preço muito abaixo do normal. O segredo que eu utilizo é essas miniaturas de 30 ml. Então eu consigo usar vários perfumes diferentes. E tá rolando uma super promoção no site. São 3 miniaturas importadas por somente R$ 99,00. Clica no link para garantir o seu combo e fazer parte do time das cheirosas. Entretanto, os seguidores de Isabel Veloso constataram que a divulgação também não passava de um golpe. O site divulgado pela influenciadora digital sequer tinha um CNPJ, telefone ou e-mail, além de ter sido criado 2 meses antes da publicidade. Uma fã contou que foi bloqueada logo após realizar o pagamento dos produtos.
Antes do início deste ano, Isabel tornou-se alvo até mesmo de reclamações em sites especializados como o Reclame Aqui. Uma fã da youtuber compartilhou que acreditou nos produtos divulgados por ela, mas acabou caindo em um suposto golpe. Gente, eu vi no Instagram da Isabel Veloso que esta marca estava disponibilizando 100 colares grátis, só pagaria o frete, transferiu o Pix por R$ 29,90, que seria o do frete, não me mandaram e-mail confirmando sobre o pedido, então contatei eles pelo Instagram, não me responderam, não consegui mais mandar a mensagem no Instagram deles, mandei um e-mail e o e-mail não existe. Por favor, não caiam mais nesse tipo de golpe e agora nunca mais. Triste pessoas que parecem confiáveis divulgando um golpe desses. Então vocês estão vendo aí que ela vai divulgando essas coisas e isso aí é algo que levanta muita suspeita. Salário maternidade. Em suas redes sociais, Isabel Veloso compartilhou o contato de uma empresa que presta assessoria para mulheres grávidas receberem salário maternidade. A prática é considerado golpe pelo Instituto Nacional do Seguro Social. O serviço promete ajudar mulheres que têm direito ao benefício, mas a prática é completamente desencorajada pela autarquia por cobrar uma taxa pelo que poderiam ter acesso gratuitamente. Ao tomar conhecimento sobre críticas a respeito da divulgação, a influenciadora compartilhou uma nota por meio da sua assessoria jurídica, confrontando os casos de calúnia, injúria e difamação. Prezando sempre pela verdade das informações, repudia-se todas as falsas informações que foram covardemente espalhadas nas redes sociais nos últimos dias, envolvendo seu nome, sua honra e sua moral. E aqui ela fala de medicamentos que não podem ter publicidade feita nas redes sociais em nenhum lugar. E aqui a nota da advocacia da Isabel Veloso. Hoje muita gente se sentiu enganada por causa do que foi revelado pela médica dela estar ou não estar em estágio terminal. Eu não sou médico, não sou dono da verdade, não tenho por que falar sobre se ela está ou não está. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, quando uma pessoa de fato está no estágio terminal, as suas funções vitais, assim, de reprodução, fertilidade, essas coisas já não existem mais. Essas funções já deixaram de ter alguma coisa, já não funciona mais. Uma pessoa que está em estágio terminal já não é capaz mais de gerar, não é capaz, não existe, não tem mais espermatozoide ali, não tem mais ali o ovário, o útero, aliás, não é capaz mais de segurar uma gestação, não é capaz mais de sustentar, porque não tem mais, o corpo não tem mais aquela energia toda para manter aquilo. Então, quando ela anunciou isso, eu já comecei a achar estranho. Mas enfim, eu não vou julgar a moça, não estou julgando a moça, não quero julgar a moça. Eu vou passar o vídeo dela aqui, dela própria dizendo isso, que as pessoas estão julgando ela e que quando ela morrer as pessoas vão entender o que foi que aconteceu. Então vamos passar aqui ela própria dizendo isso, tá? E depois vamos mudar e girar a nossa pauta. Olha só. Minha doença... Ela era uma doença terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo. Eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar. Mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada. Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos. Tanto que na minha biografia está assim, que eu sou uma paciente em cuidados paliativos. E em cuidados paliativos entram pessoas que não têm visão de cura de doença. Então, muito obrigada por finalmente estarem postando a realidade das coisas e não ocultando fatos para que mais pessoas informadas venham falar titica de galinha na internet. E é isso, eu tô sumida porque eu tô um pouco cansada da internet, justamente por comentários ridículos desse jeito. E eu só tô esperando que a justiça seja feita a algumas pessoas dentro de medidas cabíveis. Somente isso. Claro, eu não tenho que provar nada pra ninguém. No final, não sou eu que vou prestar contas com Deus. É essas pessoas que atacam e que duvidam que vão prestar. Porque talvez a ficha dessas pessoas só vão parar de duvidar quando eu realmente for dessa pra melhor, entendeu? Então, eu não tenho que provar nada pra ninguém. Essa é a realidade. Apesar de eu querer
provar, eu não tenho que provar, entendeu? Machuca muito. Porque, que nem eu falei, eu já tô numa situação de vulnerabilidade enorme. No fundo, eu tô muito quebrada. E ainda ter que ficar provando e ouvindo tanta coisa, sabe? Só que, assim, eu não tô preocupada. Eu não tô parando pra discutir porque eu sei que eu não tô errada. Só eu sei o que eu passo. Eu tenho cicatrizes pra provar. Eu tenho laudo pra provar. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram inteiro pra provar. Então, eu tô tranquila. Só pra gente terminar, ninguém tá pedindo pra você provar nada, tá? Nem é isso que ninguém tá pedindo. As pessoas só estão se sentindo enganadas. E a única coisa que você poderia fazer era só esclarecer a situação. Era só isso. Você não precisa provar nada realmente pra ninguém. Se você vai morrer ou não vai morrer, isso aí não é. Isso aí é única e exclusivamente uma coisa do tempo, de Deus. Deus é que sabe quando você vai morrer, se você vai morrer e tal. Isso aí não tem nada a ver com quem quer que seja. E ninguém está desejando isso para você, eu não desejo isso para você, ao contrário. Desejo, inclusive, que você se recupere, que de fato você consiga ser esse testemunho de você ter conseguido superar uma doença mas tão difícil como o câncer. Mas a indignação das pessoas que seguiram você, eu acho que nesse caso você deve essa satisfação. Nesse caso você deve sim, porque são essas pessoas que te sustentaram até aqui, são essas pessoas que deram a fama que você tem hoje nas redes sociais. E essas pessoas estão indignadas porque elas se sentiram enganadas. Essas pessoas sim, você deve uma certa satisfação, sim. Mas vamos dar uma girada, né? Que eu acho que vocês já entenderam a história aí dessa moça. Vocês já entenderam aí a história da Isabel Veloso, por que as pessoas estão tão indignadas com ela. Vamos lá dar uma girada aí na nossa pauta. Vamos lá falar do Davi, né? Que vocês gostam quando a gente fala do Davi, né? Vocês gostam. Hoje o Davi teve lá no Link Podcast. E lá no Link Podcast foi umas quase 4 horas, começou acho que foi meio-dia e terminou ali por volta, acho que era umas quase 3 horas da tarde. Demorou bastante, tá, gente? Foi muito longo mesmo a participação dele lá. E muito mais do mesmo, tá? O Davi, ele é muito repetitivo, o Davi, ele repete demais as informações dele, praticamente ele mantém os mesmos argumentos de sempre, enfim, né? Há uma falta de conteúdo nele. Mas tem algumas coisas que eu achei interessante na entrevista dele. Uma delas, por exemplo, é que ele falou ali sobre o jogo, sobre algumas coisas. Uma delas foi sobre o MC Bin. Ele disse que o MC Bin era para ter jogado com ele, que ele admirava de uma certa forma o MC Bin. Então os dois eram para ter jogado juntos, mas os dois foram para lados opostos. E ele fala também sobre o Matheus, porque a Cintia Lima fez uma pergunta para ele. A Cintia Lima perguntou sobre a polêmica que envolveu o Matheus e as cotas, fraude nas cotas, né? Lembra? Eu até te falei disso nesses vídeos aí no card. Olha só o que o Davi respondeu. Isabelle e Matheus, se você não tem essa consciência, eu tô te falando. Você levou os dois pra final. Você carregou o Big Brother Brasil nas costas. Você enfrentou tudo e você leva os dois pra final com você. O público te presenteia com seus 2 amigos na final. Não sei se você tem essa leitura, se não tem, já tô te falando. Aqui fora, pós-BBB, o Matheus foi envolvido numa situação super chata da cota racial da faculdade. Você tomou conhecimento disso? Vocês conversaram sobre isso? Isso te chateou? Isso, você falou, pô, Matheus, vacilão. Como é que foi um pouco desses bastidores? Por favor. Eu tomei consciência, né, do que aconteceu, sobre toda essa situação, essa polêmica que estava tendo sobre ele. Lá em Manaus, quando a gente se encontrou, a gente sentou para trocar um papo, né, a gente trocou uma ideia, eu e ele. Eu procurei entender o que estava acontecendo, o que foi que aconteceu pela parte dele, né. E também, às vezes, as pessoas, elas ouvem muito o que as outras pessoas só falam, né? Uhum. E, às vezes, esquecem de ouvir a pessoa que ali que está envolvida na situação. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Eu procurei ouvir ele, entender, ele me explicou tudo direitinho, né? E, assim, eu entendi a situação que ele estava passando no momento. Procurei entender ele, procurei entender a situação que estava acontecendo. Eu tomei ciência, mas sobre essa situação, eu acho que é uma coisa particular dele. Eu acho que isso cabe da parte dele e da assessoria dele, ou de quem estiver com ele hoje, resolver.
Torço muito para que, no final das contas, tudo dê certo para ele. E assim, Deus continua abençoando a vida dele, mas é um cara, gente boa, muito, né? Levei ele... Alterou a amizade de vocês? Isso pra você não afetou a amizade e o carinho que você tem por ele? Rapaz, eu gosto muito dele, sabe? Eu gosto muito dele, desde o programa lá dentro da casa. Assim, o Caio trouxe ele pra perto de mim mesmo. E assim, embaixo de mim, eu falei assim, esse cara aqui, se ele ganhar, tá tudo bem. E se eu ganhar também tá tudo bem, mas eu quero que ele vá pra final, meu pódio. Até hoje, por mim, não alterou nada, né? Nossa amizade. Eu quero mais vezes poder sair, trocar um papo, resenhar, brincar. Sim. Entendeu? E torço muito pra que no final das contas, tudo isso aí passe e que dê certo. Mas quero que ele se dê bem na vida e torço muito pela vitória dele. Sim, isso é importante. Lógico que é importante. Bom, né, vocês perceberam que o Davi foi meio evasivo na resposta. A Cíntia Lima perguntou qual era a opinião dele sobre o fato dele ter feito aí as cotas raciais, dele ter usado um recurso aí, e o Davi simplesmente foi para outro canto. Davi simplesmente disse assim, né, que torce, que isso aí é um problema ali, que o Matheus se resolva com a assessoria dele e tal, e que torce só pro sucesso dele. Né, tipo, ela queria saber, Davi, se você achava certo o que o Matheus fez sobre usar um recurso que era voltado exclusivamente, uma política pública para pessoas pretas e tal. Ela queria saber isso de você, ela não queria saber se você deseja ou não deseja o sucesso do Matheus, ela só queria saber isso. Mas enfim, né? Que bom que você esclareceu, apesar de você ter fugido aí da resposta, que você e o Matheus não estão tão distantes assim, né? Porque aparentemente deu a entender que você e o Matheus, outras vezes que você estava falando ali, você deu a entender que o Matheus e você não estão mais tão próximos assim e tal, que vocês dois não conversam, não são mais tão amigos como vocês eram no BBB. Pelo menos foi isso que a gente interpretou nas outras vezes. Ele também falou no podcast que, de fato, vem aí o novo podcast dele, que vai se chamar Calma Aí, Calabreso. Só que ele não falou quando vai estrear, pelo menos até onde eu ouvi, tá, gente? Eu admito pra vocês que eu não ouvi essa entrevista dele tão atentamente assim, até porque eu tinha outras coisas pra fazer também. Mas eu ouvi que ele vai lançar esse podcast aí e que tá ali na fase ainda muito inicial de preparo de algumas coisas. Mas, né, a polêmica mesmo foi quando a Cíntia Lima perguntou sobre o patrimônio lá na entrevista que ele deu para Raquel Sherazade. Como foi que ele teve ali os tais 10 milhões de reais? Olha aí o que ele respondeu para ela. Eu vou colocar em tela cheia, depois a gente vai comentar isso aí, né? Vamos lá. Exato. Pô, sabe a sensação que dá, quer ver o quê? Na miséria. Você fala que eu tô passando o povo não aceita, não. O povo não aceita, não. Pô, como é que o cara dobrou? O povo você não investiu aceita. Em imóveis. Rapaz, assim, a gente compra, olha, como eu já expliquei, vou explicar mais de 1000 vezes, o ramo imobiliário. Desenha, filho, desenha. Eu vou desenhar pra vocês botar a cabeça no lugar. O ramo imobiliário é o ramo. Tem gente, tá, que fala assim, não, eu quero ver o Davi. É assim, o ramo imobiliário, pega a visão, vou fazer com você, pega a visão. O ramo imobiliário, hoje em dia, é o que dá mais dinheiro. Você compra um terreno de 200 mil, bota mais 400, constrói uma casa de alto padrão, vende 1.200.000. Aí o cara chega com 1 milhão, tu ganhou 400 mil em 6 meses. Em 6 meses você ganha 400 conto. Então se você construir 10 casas dessa, você tem quanto? Chuta aí quanto você tem. Mais de... Exatamente. 4 milhões na sua conta de lucro. Então, pega o visto mesmo. Fica ensinando não, velho. Não, e assim, foi muito interessante. Fica ensinando não. Não, e assim, foi muito interessante ver esse seu lado, porque assim, teve o lance da medicina, foi bonito. E fora as casas que eu tenho, né? Minhas casas pessoais, que as pessoas assim, que eu boto pra galera passar o final de semana, eu ganho minha renda extra, né? Todo mês. Então, fora isso, que a galera também não... Fora que você deu o apartamento pra sua mãe, deu fora que eu dei apartamento, dei prédio pra Raquel, meu pai comprei casa. Isso é lindo demais. Vou comprar o carro de meu pai agora. E é isso aí, velho. E outra, o lance da... Bom, né, deixa eu só comentar uma coisa aí. Eu sei, o Davi não tá errado com relação a você, de fato, investir em imóveis, essas coisas, pra comprar e revender. Tudo bem, de fato, tem muita gente que faz isso. Agora ele está errado com relação ao tempo que leva para você vender um imóvel. Né? Ele fala como se ele já tivesse feito isso. Agora, como é que ele fez isso se ele saiu do BBB há basicamente 4 meses atrás, né, Davi? Assim...
Talvez você já tenha vendido uma casa ali, né? Talvez você já tenha conseguido isso. Mas até onde eu sei, até na minha própria experiência que eu já tive com isso, com este mercado, né? Porque eu já também estive muito próximo de corretor de imóveis, já tive muita experiência também em acompanhar esse tipo de mercado, né? Não se esqueça que jornalista normalmente tem muitos contatos em várias áreas da vida. Um imóvel não se vende muito rápido. Um imóvel demora demais para ser vendido. Você faz ali, você pode até comprar o terreno, você pode construir uma casa de alto padrão, e aí você coloca o preço na casa, e aí demora algum tempo sim para vender. Demora-se, às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. Você saiu do BBB há 4 meses. Eu acho que você está, e aí eu acho que você devia ser um pouquinho mais claro, que você está com a expectativa de ter aí no seu patrimônio, porque aí sim, 10 milhões de reais com os investimentos que você fez comprando terrenos e construindo casas. Aí eu acho que você estaria muito mais claro no que você está dizendo, tá? Então aí tudo bem. Aí você foi claro e estimando o valor. Aí eu acredito em você. Agora, se você está dizendo que você já fez tudo isso em 4 meses, Davi, aí eu vou ter que botar em dúvida a sua palavra, porque, olha, em 4 meses é muito difícil você comprar um terreno, você construir uma casa e você vendê-la. Pelo menos a termos de Brasil, isso é extremamente difícil, né? Eu desconheço, assim, que você consiga fazer isso muito rápido. Eu desconheço que você consiga resolver questões de papelada, questões burocráticas que envolvem um imóvel, questões bancárias que envolvem um imóvel de forma rápida. Isso aí realmente eu desconheço. Mas que bom que você gosta dessa parte imobiliária, que você gosta e que você quer ser um corretor de imóveis. Eu acho que você realmente leva muito jeito para isso, né? Você quer ser essa coisa de corretor de imóveis. Muito bom que você seja. Sem ironia, gente, sem ironia mesmo. Eu acho que ele leva jeito para essa área, eu acho que ele gosta, eu acho que ele entendeu como é ser um empreendedor imobiliário. Tudo bem, seja um empreendedor imobiliário, mas também, não exagere demais aí na hora de você passar, porque você acaba influenciando e botando ilusão na cabeça das pessoas e muita gente acaba se frustrando depois por ter acreditado que vai ter um retorno muito rápido nesse ramo e não é assim que as coisas funcionam. E só para terminar, porque o Davi também falou uma série de coisas nesse podcast, a Cintia Lima perguntou para ele se ele ia para a fazenda, se ele ia aceitar ir para a fazenda. E aí ele disse que não ia aceitar. E eu até falei assim, meu Deus, Davi, tu passou 4 meses desde que tu saiu do BBB insinuando que tu queria ir pra fazenda. E aí agora tu diz que não aceitaria, que tu só aceitaria agora se fosse pra fazer um BBB com os campeões. Tá meio difícil, né, Davi? Tá meio difícil, né? Mas enfim, né, a gente já sabe que o próprio Davi disse que ele não aceitaria participar da Fazenda. Aí muita gente veio me atacar e dizer que eu não estava entendendo o que era um deboche. Não, gente, isso não era um deboche. Tá claro que não era um deboche. Deboche é o que o Davi fez antes. Isso aí que ele falou lá para Cintia Lima não era um deboche. Ele foi realmente claro no que ele disse que não aceitaria participar da Fazenda, que ele aceitaria e preferia um BBB. Sabe por que ele falou que ele preferia um BBB? Porque com certeza já mostraram para ele que a Fazenda é completamente diferente aí do BBB, que a Fazenda é um jogo que certamente ele não teria muitas chances. Agora no BBB as chances são maiores, porque ele domina muito mais, o jogo é completamente diferente e o público é muito mais amplo. Muito diferente do que é a Record. Mas enfim, gente, vamos dar uma girada aqui, vamos falar de Virgínia. Ontem eu falei para vocês, no domingo, eu falei para vocês sobre aquela história da Virgínia e a mãe dela no programa que elas têm no SBT. E aí, aquilo deu um pano para manga no domingo. A própria Emily Garcia apareceu e disse que ela sabia de muita coisa que podia silenciar e tal. Mas, né? Vamos nesse mais aqui. As pessoas começaram a criar uma fanfic ali
de que a filha mais velha da Virgínia não seria a filha dela, do Zé Felipe, mas seria a filha de outra pessoa. E a Virgínia ficou calada. Ela já tinha dado essa declaração ontem, tá? Ela falou isto ontem. Mas para deixar isso mais claro para vocês, eu vou mostrar isto agora, tá bom? Para deixar isso mais claro aqui, deixa eu só pegar a imagem aqui, gente, porque às vezes, desculpa, gente, às vezes quando eu coloco aqui nesse aplicativo, eu queria entender o que acontece com esse aplicativo aqui quando eu vou puxar essas informações, que às vezes eu pego, faço tudo direitinho, coloco as informações aqui, aperto os botões que tem que apertar, faço tudo direitinho, mas o que acontece? O negócio some daqui, né? O negócio some e aí você tem que ficar procurando, saber onde é que você colocou determinada coisa, aí você tem que abrir, você tem que buscar onde é que tá, enfim, né? Mas enfim, deixa eu pegar de novo a imagem. A Virgínia ontem resolveu se pronunciar. Ela disse lá nos stories dela que a partir de agora, as pessoas não, quem iniciou essa história de que o filho dela, a filha mais velha dela, não é filha dela e de Zé Felipe, vai se ver na justiça. E ela mostrou uns prints de pessoas ali que ela já selecionou e mandou para a assessoria jurídica dela. Então, eu tô pesquisando aqui, gente, eu tô achando aqui esse negócio aqui. Achei aqui a pasta. Ai, meu Deus, que demora para abrir isso aqui. Olha só. Deu esse BO aqui nesse aplicativo. Ai, coisa. Se vocês trabalhassem com isso aqui, vocês iam ver o quanto isso dá trabalho. Olha só aí o que ela postou nos stories dela. Olha aí o que ela disse que ia fazer, né? Chamou logo os advogados, hablou com os advogados e já mandou ali tudo para eles. Olha aí a Virgínia. Não vai aguentar calado. Eu vou colocar em tela cheia para vocês lerem melhor, porque tá bem pequeno aí o que ela escreveu e fica até difícil para eu ler, né? Tá bem pequeno mesmo. Pois é, né, Virgínia, agora realmente eu tô doido para ver quais são as medidas que você vai tomar com relação a isso. Olha aí o que ela colocou, olha aí o que ela vai fazer para resolver essa situação. Gente, justiça é uma coisa complicada, mas o que a Virgínia colocou aí já deixa bastante claro que isso não vai ficar desse jeito, não vai ficar parado, não vai ser assim como muita gente pensa. Ela simplesmente já deixou claro, quem insinuou essas coisas vai para a justiça. E aí ela colocou aí no que vocês estão vendo. Absurdos que eu preciso ler. Chegamos aí ela marca aí, vocês estão vendo, Maria Alice e Rezende, Maria Flor, Zé Felipe, José Leonardo, Neymar. Mas já toda a nossa equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só por conta disso. Não peço para gostarem de mim, só peço respeito com a minha família. Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso. Eu não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje, agora bora para a justiça. Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas e sem nexo algum, mas deu. E aí ela coloca isso. Aí ela pegou na imagem de baixo que você está vendo aí, você vê aí uma do direct dela. No TikTok só se fala disso, viu o tempo inteiro o rolo que foi. No rolo a For You, acusações descabidas, difamação, quem afirma tem que provar, caso contrário é criminoso. E aí ela coloca aqui em rosa, eu respiro minha família e ver pessoas me humilhar assim é no mínimo triste. Falar que meus filhos são de outros homens, eu nunca dei qualquer motivo para isso, eu sou casada e muito bem casada, chega. E peço para vocês me enviarem tudo o que verem por aí, obrigada e desde já. Olha,
Virgínia vai mesmo entrar na justiça, vai mesmo colocar aí todo mundo que falou mal, todo mundo que está levando essa história demais a sério. Eu imagino que sim, tem alguma coisa, mas não que envolva a filha dela ou que envolva alguma coisa com o casamento dela. Eu acho que a Emily Garcia sabe alguma coisa mais séria da Virgínia, mas que não tenha nada a ver com o casamento, essas coisas. Eu acho que é alguma coisa muito mais grave, alguma coisa pior do que isso, que não tem a ver com casamento, não tem a ver com essa história. Porque senão, gente, ela também não teria ameaçado falar o que ela falou ali e as duas não teriam ficado caladas depois. Agora, eu acho que não tem nada a ver com essa história do casamento, não. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que isso tem a ver com outras coisas, né? Porque as duas têm muitas coisas ali há muito tempo, né? Essa história desses influenciadores aí é de muito tempo atrás. Então, né, eu acho que não tem nada a ver com isso, eu acho que não tem nada a ver com a família dela, eu acho que tem a ver com o passado dela, muito anterior a ela casar com o Zé Felipe, muito anterior a isso e muito anterior aos relacionamentos dela. Vamos entender isso lá na frente, né? Lembrando também que as duas têm uma idade um pouquinho próximas, então as duas viveram coisas muito próximas também. Mas vamos ver, né, se isso vai mesmo dar em processos. Eu tô doido para saber em como a Virgínia vai processar todas essas pessoas que fizeram todos esses boatos. Aqui, ó, eu não tô falando e nunca afirmei nada, só tô mostrando aí o que as pessoas falaram, tá? Mostrar, inclusive, por terceiros, como a gente sabe, dentro do jornalismo, a gente só mostra aí e repercute o que eles falam, mas por respeito, inclusive, à Virgínia, a família dela, não vou mostrar, não vou falar mais absolutamente nada sobre isso. Só mostrei aí ela dizendo que ela vai mesmo entrar na justiça, que ela vai hablar e que ela vai mesmo cair em cima de quem precisa cair. Mas vamos dar uma girada na nossa pauta, vamos dar uma girada aí, porque o outro assunto que a gente tem a falar é a Isa. Vocês sabem que a Isa, ela anunciou em julho que ela estava se separando do Yuri Lima. Vocês sabem, né? O Yuri Lima, jogador ali do Mirassol. Ex-jogador, né? Porque agora ele não está mais jogando lá no Mirassol. Acontece, gente, que muita gente começou a fazer uma certa pressão em cima da Isa para que ela e o Yuri voltassem. Então, parece que o negócio ali tá se reencaminhando para os dois voltarem. Hoje tem uma nota lá do Lucas Pazin dizendo que os dois se reaproximaram. O Léo Dias também colocou algo nesse sentido. Olha aí o que disse o Lucas Pazin. Pressão familiar e muitas conversas. A reaproximação de Isa e Yuri Lima. Isa e Yuri Lima se reaproximaram após o anúncio público da cantora sobre o fim do relacionamento por conta de uma traição. Grávida de 7 meses do jogador, a cantora, segundo fontes, aceitou ter uma série de conversas com o atleta e permitiu que ele voltasse para a mesma casa. Os dois, entretanto, por mais que ensaiem uma reconciliação, não pensam em anunciar qualquer volta e querem lidar com o momento da maneira mais discreta possível e priorizando o nascimento da filha Nala. A assessoria de imprensa de Isa já havia confirmado que Yuri havia voltado a frequentar a casa da cantora e afirmou que a presença dele é motivada pelo desejo de acompanhar a artista nos momentos finais da gestação. No entanto, o jornalista Léo Dias noticiou que Yuri e Isa foram flagrados em uma conversa de vídeo e no fim da ligação ele chamou a cantora de amor. Com isso, os burburinhos de um retorno aumentaram e, procurada novamente, a assessoria da cantora disse não ter mais nada a declarar. E aí, a reaproximação dos dois aconteceu por uma pressão familiar do jogador. Segundo aí as fontes do Lucas Pazin, os familiares do atleta exigiram que ele se desculpasse, que não deixasse a cantora sozinha na gravidez e tentasse corrigir qualquer erro, afirmando terem ficado bastante envergonhados com toda a situação.
Isa, que decidiu comunicar o término por um vídeo feito por ela, sem a ajuda de qualquer pessoa da equipe ou amigos, teria reconhecido que se precipitou ao tornar pública toda a situação antes mesmo de ter conversado com o Yuri. Nos bastidores da música, pessoas ouvidas dizem que não seria de se surpreender que eles assumissem uma volta. A cantora sempre fez questão de deixar registrado que parecia ter acertado no novo amor após viver um término desastroso com seu ex-produtor. Mas, no entanto, é que nesse momento a prioridade são os momentos finais da gravidez. E que esse teria sido o desejo e o pedido dele para a cantora e acatado por ela. E que esse assunto de reconciliação vai ficar para depois. Eu acho, gente, só pra gente não alongar tanto esse assunto, se a Isa de fato gosta do Yuri, e se ele gosta dela, apesar daqueles rumores lá com Kevin, aquilo ficou no virtual. Eu entendo, tá, que a questão do virtual ou não, ela é um pouco polêmica, porque tem muita gente que diz que uma conversa mais quente pode ser traição e tem gente que diz que não, porque não houve a consumação do fato. E aí vai depender muito do que o casal tem de acordo. Se ela acha que isso é uma traição, se ela acha que isso pode ser considerado uma traição, então é uma traição. Agora, se ela acha que isso não pode ser considerado uma traição, então não é uma traição. Vai depender do acordo que eles têm. E aí, gente, é só eles que sabem, não é a gente que sabe, não é a gente que, inclusive, tem que se meter. Agora, o que eu acho que a Isa precisa fazer é o seguinte: depois de algum tempo, ela precisa vir a público e assumir o que realmente está acontecendo, porque ela colocou, de uma certa forma, uma pressão muito grande também em cima do cara, porque ela fez aquele vídeo, o Brasil inteiro caiu em cima dele, apoiando ela, o Brasil inteiro exigiu ali a demissão dele, do time lá. No final, ele acabou se demitindo, mas ficou ali uma pressão muito grande sobre ele, e de repente os dois voltam, e aí como é que fica a vida dele, como é que ficou o trabalho dele, como é que ficou ali as expectativas profissionais que ele tinha, porque isso acabou sendo prejudicado também. Eu acho que nesse ponto seria interessante a Isa esclarecer essa situação. Mas enfim, eu acho que aí ela precisa sim entrar e assumir, mas no tempo que ela achar que deve fazer. Ninguém precisa pressionar ela para assumir ou não, se ela tá ou não de volta com o Yuri. Isso aí é com os dois. Sobre se traição, conversa virtual, é ou não é traição, isso aí é de acordo com o que eles têm de casal, isso aí é com os dois, isso aí não é com a gente não tem nada a ver com isso. Mas seria interessante sim ela só vir a público e esclarecer isso, tá bom? Mas enfim, vamos lá dar uma girada aí, só pra gente já tá quase terminando, tá? Faltam só duas coisas pra gente falar. Uma é que o programa do Lucas Guimarães aparentemente não vai mesmo sair. Hoje saiu uma matéria lá no Na Telinha dizendo que a situação do programa tá muito difícil de ser levada adiante. E aí os vídeos de uma gravação do programa dele, que aconteceu no domingo, deixaram muito claro que ele tá realmente muito cru para apresentar o programa. Deixa eu mostrar aqui, porque esse vídeo está circulando no TikTok, então não é algo que possa ser escondido. Olha só. Pronto, eu vou tirar o som, gente, porque senão isso dá direitos autorais. Olha só, ele tá realmente muito cru para estar num programa, ele tá muito cru para ser um animador de palco. Gente, tá muito cru. E a produção tá muito aquém daquilo que se espera de um programa de televisão, tá? Tá muito aquém do que se espera. E aí, o que disse o Na Telinha? Que a pressão feita pelo Carlinhos Maia, além de ter pegado mal, jogou ainda muito hate em cima do próprio Lucas. E aí o SBT, que já estava indisposto com essa produção toda, também resolveu, de uma certa forma, meio que lavar as mãos.
já deixaram claro ali que o que impede o programa de ser levado ao ar é o fato dele ser caro demais e não ter nenhum anunciante disposto a investir em Lucas Guimarães e não ter nenhum anunciante que acredite na capacidade dele como comunicador. Então, é um grande problema ali que impede ele de sair. Ou seja, se vocês entenderam, na prática, o cara não sai do papel porque ninguém acredita que ele possa ser um grande comunicador, ninguém acredita que ele possa ter a capacidade de se comunicar com alguém. Só isso. Que ele não consegue animar e que ele não seria um bom animador de televisão. Por essa situação e por essa razão, o programa não entrou no ar e o Ratelinha disse que só vai entrar no ar por um milagre, se aparecerem anunciantes. E aí o Carlinhos Maia falou que o SBT poderia colocar no ar de qualquer jeito ali para ver se atraía anunciantes. Poderia, mas o SBT parece que não está disposto a cobrir esse custo e gastar mais do que eles já gastaram até aqui. Então, realmente, eu acho que foi o pior momento que eles escolheram para fazer essa pressão em cima das filhas do Silvio Santos, né? O cara tinha acabado de morrer, o dono daquilo tudo, e você ainda faz uma pressão para colocar o programa no ar, né? E aí vem esses bastidores e se descobre aí que o principal motivo é o apresentador que não tem o carisma esperado para isso, né? Acho que é por isso que vocês entenderam agora porque que o programa não tá no ar. E aí, pra gente encerrar o nosso programa de hoje, gente, já passei um pouquinho do tempo, tá? Carelli colocou uma dica nova de quem vai ser o novo peão aí da Fazenda. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho essa dica, rapidinho essa nova dica aí. Olha só, quem é este novo peão? Agora é de um homem, tá? Olha só, olha aí a dica do Carelli. Este novo peão da Fazenda já contracenou com o ex-BBB e sua primeira atuação em novelas foi aos 9 anos de idade. Ele postou isso aqui, gente, eu estava terminando de gravar o nosso programa, que estava terminando de montar, aliás, o nosso programa. E aí, quem seria esta pessoa? Quem seria este ator? Gui Vieira. Já vou logo dizer para vocês quem é. É o Gui Vieira, tá? 9 anos de idade e já atuou ao lado do ex-BBB. Cota Chiquititas. Quem é da Cota Chiquititas aí, né? O ex-BBB que ele atuou. Então vamos mostrar aí a imagem para você dar uma relembrada para você saber quem é este ator. Olha só, a Cota Chiquititas aí. Olha aí quem é. Gui Vieira, tá? É o do meio, pra vocês lembrarem, tá? Ele era o Binho de Chiquititas. Gabriel Santana aqui na imagem, na esquerda, à direita da imagem aí, tá bom? Gabriel Santana, ex-BBB. O Binho é o mais novo deles. Binho tinha 9 para 10 anos na época. Hoje ele tem 21 anos, né? Se vocês somarem aí as contas, fizerem as contas, quando o Chiquititas foi ao ar em 2013, Binho, Gui Vieira, tinha 9 anos. Então, é ele que o Carelli está falando, tá? Ele é o novo peão da Fazenda. E aí tem até um vídeo aí, uma edit que fizeram dos vídeos dele, tá? Tem até uma edit, deixa eu ver se eu consigo pegar e mostrar esse vídeo pra vocês aí, de como é e de como é que ele tá agora. Olha só. Rapidinho, só para a gente terminar o nosso programa de hoje, para vocês verem quem é este novo peão da Fazenda. Olha só. Óbvio que eu tenho que tirar o som, né, gente? Porque, afinal, isso aí tem direitos autorais. Este é o Gui Vieira, o Binho de Chiquititas, que vocês vão ver na Fazenda aí a partir do dia 16 de setembro. Esse aí, Carelli, não tem nem como errar, né? Esse aí não dá nem pra errar, Carelli. Esse aí é certo mesmo que a dica bateu direitinho. É o Gui Vieira mesmo, tá bom? Gente, hoje, estrelas da casa, né? A enquete do UOL tá dando uma embolada ali, dizendo que o Rodrigo vai ficar, que a Una vai sair e tal. Mas o Votalhada continua mostrando que quem vai mesmo sair é o Rodrigo. Então,
Vamos acompanhar o programa. Eu duvido que vá rolar ali uma reviravolta e que o Rodrigo vá ficar. Eu duvido, né? Mas tem gente que ainda acredita que possa rolar alguma coisa do tipo. Eu acho que não. Mas tá aí, para quem quiser ver, tá o último Votalhada. Esse aí apontando que a Una tem 32, que o Luca tem 48 e o Rodrigo sendo eliminado com 18%, tá? Na média geral aí. Então vamos ver e vamos acompanhar como é que vai ser aí essa edição do festival e da batalha de hoje. Eles estão ensaiando agora, então vamos acompanhar e vamos ver quem vai ser o eliminado. Eu acho que vai ser o Rodrigo, e eu acho que já sente que vai ser o eliminado mesmo, que ele passou o dia todo triste hoje, fez o ensaio, eu achei o ensaio dele fraco, achei que ele não estava com energia nenhuma ali, sem muita vontade mesmo. Então achei que ele já sentiu que deu para ele. Agora os outros não, os outros estavam bem mais animados, estavam bem mais preparados para enfrentar esse momento, para enfrentar o programa. Enfim, isso aí é algo que eu te conto daqui a pouco. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.